Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Franzino de Barber. Tudo aquilo que o seu médico nunca lhe disse é um livro da autoria do meu querido convidado, André Vaz, que hoje tenho o prazer de vos trazer, de vos apresentar para quem ainda não conhece. Tenho dúvidas que alguém ainda não conhece. Se até a Joana Amaral já segue o André, como é que vocês ainda não conhecem? Aproveito o momento para ti que estás a ver o vídeo e que ainda não subscreveste o nosso canal. Por favor, carrega aí no sininho e dá-nos uma ajuda-nos a crescer. Passando aqui o André, vamos perguntar quem é que ele é. Vamos ver se ele se apresenta devidamente, porque senão eu vou fazer aqui uma apresentação muito sucinta e ele é muito mais do que isso. André, fala-nos um bocadinho sobre ti. Boa noite. E desde já obrigado por teres acedido ao convite, por teres vindo partilhar um bocadinho da tua história e do teu know-how. Eu não te quis apresentar porque acho que tu consegues fazer uma melhor apresentação de ti, porque senão ia-me soar um bocadinho àquele vídeo que eu vi, que no entanto te queriam dar algum gozo e tu tiraste o máximo proveito disso, com uma inteligência, com uma perspicácia brutal, que ainda hoje eu estava a mostrar a um dos meus clientes e ele dizer que é Manuel Vaz. Ok, muito bem. Decora este nome. Ele é ciência política, ele é juventude partidária, ele é cronista, ele é deputado municipal, ele é professor, ele é personal trainer, ele é online coach, ele é especialista em anti-aging, ele é escritor, ele é muitas pessoas numa só. Já se sabe como é que é a malta do fitness, é só insiste, não desiste, para eles nunca chega. O André é um profissional muito completo, além de ser entendido em ciência política, coaching, fitness, anti-aging e literatura, ele faz as perguntas e ele dá as respostas. Este homem é autossuficiente. A Joana Marques já segue o André Vaz. E tu? De que estás à espera? Portanto, André, fala-nos sobre ti, apresenta-te a quem ainda não te conhece. Boa noite, obrigado Nuno, obrigado pelo convite. Espero que aconteça com isto o que acontece com o Flexcast, que já é a terceira vez que lá vou. Espero que a gente possa fazer isto mais vezes e com mais convidados. Eu chamo André Vaz, trabalho na área da medicina preventiva há mais de uma década e tenho uma profissão paralela, que é... sou escritor. Pronto. Sou aspirante a escritor, como costumo dizer. Um aspirante que já vai no seu terceiro livro. Sim, sou aspirante. Não, mas eu costumo dizer isto, porque não é nenhum segredo, e é o que eu acho. A palavra escritor para mim tem um peso que eu penso que ainda não tenho. Eu já disse isto, nós estávamos a conversar ainda há bocado no café e eu, quando me oferecem os grandes autores, eu costumo contar este livro, quando me oferecem os grandes autores, eu fico um bocado triste de os ler por uma razão. É porque vejo quão longe ainda estou do brilhantismo que eles têm. Se é o teu grau de exigência, falar mais alto, não é? Não, mas é verdade. Por exemplo, nós estávamos há bocado a falar do Miguel Sousa Tavares. Tu lês o Equador do Miguel Sousa Tavares e fica assim, como é que alguém consegue? De facto, a escrita tem a arte, no fundo, tem este poder sobre os homens. E, portanto, eu sou um profissional da área do fitness, da área da saúde, sou um aspirante a escritores para um dia chegar lá. Achas-te melhor escritor ou melhor orador? É uma boa pergunta. Sabes que é a primeira vez que me colocam essa pergunta? Não sei. Olha, os podcasts convidam-me porque eu vou tendo alguma capacidade de transmitir as coisas. A escrita é um ato mais... Quer dizer, olha, eu vou-te dar aqui um exemplo de um tipo que é um brilhante escritor e um brilhante orador, o Jordan Peterson, que eu te aconselho a seguir. Mas, por exemplo, o Patrick V. que é o tal tipo que entrevista o Ronnie Coleman que o Rómulo fala, é um excelente escritor, mas sabes porque é que as pessoas não o consideram um excelente escritor? Porque não conhecem os livros que ele escreveu. Portanto, só o conhecem como orador. A mim conhecem mais como orador, porque duvido que as pessoas que vejam os meus podcasts já tenham lido os meus livros de ponta a ponta. Portanto, a escrita é uma espécie de arte, no fundo, é uma espécie de luxo. Eu costumo contar uma história a brincar, mas que é uma história engraçada, porque a escrita tem uma coisa que é inerente ao homem, que é, repara uma coisa, quando eu comecei a estudar
nesta área, quando comecei a estudar o Peterson, eu ganhei o gosto por ler muito na área da teologia comparada. Teologia? E há histórias muito engraçadas, por exemplo, porque está uma história muito engraçada que tem a ver com a escrita. Zeus, o que é que fez? Na mitologia grega, depois desta história que eu te vou contar, traspassa para o Antigo Testamento. Zeus, o que é que fez? Pediu a Epimeteu, que era um deus deles, para criar os animais. Os animais foram, na mitologia grega, criados para entreter os humanos. Então Epimeteu começou a fazer os animais. E fez as girafas, fez-las com pescoços muito altos, as tartarugas com carapaças muito grossas para se protegerem, aos cangurus deu-lhes pernas velozes. E Prometeu, que era irmão de Epimeteu, também um deus da mitologia grega, disse: então, mas tu estás a dar isso tudo aos animais, e o que é que nós damos aos homens? E Prometeu disse: nós aos homens vamos dar o livre-arbítrio, a liberdade. E se calhar é isso, que é os animais, por nenhum animal vai além da sua função. Os homens têm uma necessidade de ir além da sua função, de romper com a... Nós não conseguimos, por exemplo, um gato, este meu novo romance é sobre gatos. Os gatos conseguem entrar neste mundo e sair daqui, viverem felizes e deixarem o mundo tal como o encontraram. Nós não temos essa capacidade. Nós temos que romper horizontes. Nós temos que ir além da nossa função. Nós temos um fascínio pelo desconhecido. E é por isso que escrevemos. É por esse fascínio. Repara uma coisa. Não é também para deixares um legado? É isso que eu agora ia dizer. Repara uma coisa. É o que eu estava a dizer. Os animais não vão além da sua função. Tu não conheces nenhum animal que vá além da sua função. O que é que os homens têm de especial? Repara uma coisa. Porquê é que os homens criaram... Se nós podemos viver felizes com comida, cumprindo as funções básicas, comendo, reproduzindo, fazendo sexo, se nós podemos ser felizes assim, por que raio é que nós devemos criar arte? Que é uma coisa que a gente não... Estás a ver? Por que raio é que nós criámos as religiões? Por exemplo, é isso. Que nós não nos satisfazemos com o que encontramos. Nós precisamos de encontrar alguma coisa mais. Que é esse desejo de eternidade que nós encontramos na arte. Tanto que a arte não se explica. Por exemplo, quando Moisés pergunta a Deus: como é que tu te chamas? E Deus lhe diz: eu sou aquele que é. O que é que isto quer dizer? Quando tu dás nome às coisas, estás a reduzi-las. E nós, quando tentamos explicar a arte, estamos a reduzi-la, porque ela é em si própria inexplicável. E quanto mais a tentamos explicar, menos a compreendemos. É por isso é que, por exemplo, tu hoje ouves estou a falar aqui de uma coisa que é, pronto, uma paixão nossa. Tu hoje ouves um álbum como o Older do George Michael, por exemplo, e aquilo não tem data. É eterno. Quer dizer, aquilo é mesmo eterno. Tu vês um Mondrian, por exemplo, aquilo é eterno. Tu lês um 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, aquilo não tem ano. Tu lês No Fio da Navalha do Sunset Morgan, aquilo não tem ano, não tem altura, aquilo é eterno. E é esse desejo de eternidade que nos move de alguma forma. Eu até costumo dizer isto a brincar. Por exemplo, eu vou apresentar agora um livro no sábado, que é de uma colega minha, também é escritora, e é uma pergunta que eu faço sempre, que é: tu conheces alguma religião que não prometa a vida para além da morte? Não há nenhuma. Nós temos este mal de perder com a morte, que é: nós sabemos que vamos morrer, os animais não sabem, temos consciência da morte. E temos a expectativa que alguma coisa sobreviva à guilhotina do tempo. Só conseguimos fazer isso através da arte. A minha ideia era que um dia conseguisse escrever um livro que se pudesse ler daqui a uns anos e que as pessoas pudessem não atribuir àquilo um tempo. Por exemplo, vou-te dizer outra coisa que eu sou fã. Tu ouves o Viagens do Pedro Brunhosa, o primeiro álbum dele, e aquilo, se dissesse a qualquer pessoa, por exemplo, estes jovens que estão aqui não sabem de que eu estou a falar. Mas eu fui com os pais dele ver o concerto. Se tu fores ver, se não disseres que aquele álbum é do ano passado, eu acredito. Porquê? Porque aquilo é intemporal. E só os homens é que são capazes de produzir coisas que perduram no tempo.
os animais não são. É isso que nos distingue. Pronto. No fundo é essa... Nós precisamos disso, não há outra forma. Nós precisamos de qualquer coisa. Nós somos atraídos pelo desconhecido. Repara, o que é que fez... E tu és um curioso. Somos todos. É da característica do ser humano. Sim, mas tu tens essa característica bem vincada em ti. É humano. O que é que fez um conjunto de portugueses pegarem meia dúzia de barcos e irem atravessar o mar? Quer dizer, à procura de quê? Não era de terra, era do desconhecido. E é isso que nos... Por exemplo, uma coisa que eu gosto nos livros é... isto é um bocado mal de dizer, por exemplo, mas eu nunca sei como é que o livro... Eu agora estou a escrever um romance sobre gatos. É baseado em histórias factuais. Há uma casa do lado que é concomitante com a minha, que era de um falecido primo meu que foi invadida por 10 gatos. E a minha mãe alimenta-os. E eles, como é óbvio, não saem de lá, não é? Mas não fazes nenhuma analogia não, faço. Com anti-aging? Sim, não, com anti-aging não. Mas tento tentar perceber o que é que nós podemos aprender com eles. Ok. Um bocadinho o exercício ao contrário, que é não pôr o homem no centro do mundo. Uma perspectiva anti-antropocêntrica. E a minha mãe alimenta os gatos, como é óbvio, por isso é que eles não saem de lá. E de facto é isso, quer dizer, nós temos um fascínio por aquilo que não conhecemos, pelo desconhecido. Porque é que eu estou a dizer isto do romance? Eu próprio nunca sei como é que os meus romances vão acabar. Quer dizer, eu vou guiando, tenho a história viva na cabeça, mas à medida que vou escrevendo é que vou vendo onde é que aquilo vai parar. Eu não sei muito bem. Tem jogo de cintura para te adaptares e para... Eu não sei muito bem onde é que aquilo vai parar, porque aquilo às vezes vai parar. Aqui é diferente, este é um livro diferente, porque este é um livro na área de anti-aging da medicina, é diferente. Certo, mas tu, é notório que tu és um curioso, tu escreves-nos sobre temas distintos e no seguimento disso, por eu perceber que tu fazes uma abordagem tão holística da situação no seu todo, onde é que eu quero chegar com isto? Epá, confesso-te que depois de ver esse vídeo da Joana Marques, epá, para mim foi muito fácil perceber tudo aquilo que ela estava a dizer. Claro, o André é um escritor, o André é anti-aging, é coaching online, é personal trainer, o André é tudo em um. É a abordagem, aquilo que eu senti, e para mim foi fácil perceber, só para perceberes onde eu quero chegar, para mim foi fácil perceber que tu fazes uma abordagem mais completa, mais alargada da temática, e não te resumes apenas a uma situação. Salvas devidas diferenças, porque o Da Vinci é um gênio. O que é que o Da Vinci era? Um curioso. Era tudo. Era escritor, era poeta, era pintor. Quer dizer, o que é que era o Da Vinci? Era dramaturgo. Quer dizer, salvas devidas diferenças, porque o Da Vinci é um gênio. Nem ouso comparar. Nem ouso fazer esse tipo de comparação. Mas quer dizer, eu acho que nós metermos uma cassete na cabeça, que é formatar-nos e reduzirmos-nos. Meter-nos uma... Olha, tu queres fazer uma ponte para o anti-aging, que eu já vi. Estás mortinho para que eu faça essa ponte para o anti-aging. Então eu vou-te fazer um favor. Quando é que a medicina conheceu a especialidade? Pronto. Antes de 1910. O que se fazia na medicina era olhar para o ser humano como um todo. Depois apareceu um senhor chamado Rockefeller, que era um filantropo do petróleo. Olha que isso, como eu digo a brincar. Pronto, era um especialista em petróleo, era um filantropo do petróleo, que pediu com a Carnegie Foundation, que foi, portanto, toda aquela máquina ligada ao petróleo, que pediu a um senhor chamado Abraham Flexner para fazer o chamado Flexner Report. E é que o Flexner Report é que nós dissemos, o que é que diz o Flexner Report? Que na saúde nós temos que olhar para o agente agressor. É a identificação dos agente agressor. Quando o que nós devíamos fazer é ao contrário, é otimizar os níveis de saúde para que o vírus ou a bactéria não encontrem o terreno fértil para se manifestarem.
Isso é que devia ser a boa medicina. E foi isso que não foi feito. E é isso. Por isso é que eu acho que nós não nos devemos reduzir. Por exemplo, tu estavas-me a dizer há bocado a brincar na hora do jantar que achavas que era o que eu era médico. E eu não tenho nenhuma formação na área da medicina. Mas devo dizer-te, se for já a origem da palavra, de médico, significa doco. Doco significa aquele que... Olha, nós que vinhamos a falar de latim, lá está. Aquele que ensina. Portanto, um médico é só aquele que ensina. E sim, aliás, eu até costumo dizer isto a brincar, uma pessoa vai a um médico. Se não sair de lá com uma receita, a só diz, fui ao médico e ele nem uma receita... É porque ele não presta. Nem uma receita me passou. Porque o médico não vale nada. Devia ser ao contrário. Nós devíamos estar a canalizar as nossas energias para a prevenção. E é isso que eu, com as minhas consultorias online, faço. Que é canalizar para a prevenção. Otimizando os níveis de saúde. No fundo é isso. Não é nada mais do que a escrita. É uma paixão coadjuvante. Pronto, é só... Aliás, eu volto a dizer, a maioria das pessoas nem sabe. Quando eu vou, por exemplo, falar a uma universidade ou fazer uma apresentação de um livro, como vou agora no sábado, eu no final, quando digo a minha profissão às pessoas, as pessoas não acreditam. Eu quando digo que sou personal trainer, é raríssima a pessoa que acredita. Pois já que não tenho aquele físico como o Rómulo. E depois, porque trabalho numa área da longevidade... Devias ter visto o Rómulo nos anos 90. Então era impressionante, pois é isso. Como não tenho aquele físico, pronto. Mas sim, trabalho mais direcionado para a área da longevidade, é isso. Sim. E, como é que a medicina, a escrita e o treino pessoal se complementam na sua abordagem na sua abordagem ao anti-aging? De que forma é que tu vês isso? Achas que há aí uma sinergia entre... Lá vou eu agora citar outro nome que é inquestionável na medicina, no anti-aging. O Dan Buettner faz um estudo que ficou conhecido como as Blue Zones. Aliás, as Blue Zones, as zonas azuis. E o David Sinclair escreve um livro chamado Lifespan. Estes dois livros, não são nada, hoje são referências na área do anti-aging, porque o que é que fez o Dan Buettner? O Dan Buettner foi aos sítios onde havia mais longevidade e tentou descobrir quais eram os marcadores das pessoas centenárias. Quais são aqueles marcadores que estão lá sempre, independentemente dos denominadores comuns. Os denominadores comuns. Sinclair, e temos que resumir isto, que é para não tornar isto muito denso, mas David Sinclair e Dan Buettner. Restrição calórica. Ou como eu lhe fiz chamar, a restrição calórica pela via do jejum intermitente, que está ali. 1. Massa muscular. 2. Atividade diária. 3. Sol. 4. Estes marcadores comuns são marcadores de longevidade. O que eu faço com os meus clientes, quer nos treinos personalizados, quer nas consultorias online, é, com um conjunto de ferramentas que hoje temos à disposição, tentar perceber como é que eles podem otimizar a sua saúde e viver com qualidade de vida. André, eu se calhar aproveitava este momento, porque parece-me pertinente e contextualizado, para te colocar uma pergunta do Manuel Raposo, eu conheço. Que te pergunta quais são os três hábitos diários mais eficazes para aumentar a longevidade. Olha, o Manel também estou para ir ao podcast dele. Portanto, teve a cortesia de me convidar e mando-lhe um abraço. Aí o Manel também segue o meu trabalho. Olha, eu costumo dizer uma coisa que já é um clichê, toda a gente diz, mas eu também digo, pronto. Digo porque acredito mesmo, que é o extraordinário é um conjunto de coisas básicas feitas todos os dias. Pronto. Não é nada... Por exemplo, o que é que eu faço com os livros? Que as pessoas olham para aqueles livros que são os calhamaços que eu escrevo e dizem, mas como é que tu consegues escrever coisas tão... Escrever um bocadinho todos os dias? Porque uma leitura. Claro. Como é que tu consegues ler? Por exemplo, o Peterson tem, para além da ordem, tem 600 páginas. Leia um capítulo todos os dias. Os hábitos para envelhecer é o básico feito todos os dias. Portanto, eu posso dar 3 que são básicos feitos todos os dias, funcionam. Uma, musculação. Ou melhor, treino resistido à carga. Para tu envelhecer é perder massa muscular. Musculação é vida, não é? Musculação é vida. Envelhecer é perder massa muscular. Portanto, musculação, sim. Sono regular e tentar dormir sempre à mesma hora. Porquê?
Porque é que eu digo deitar sempre à mesma hora? Por causa do famoso círculo circadiano. Quanto mais círculo circadiano tiveres regulado, mais hormonas, melhor o teu equipamento hormonal anabólico funciona. E isto é assim porque é preciso entender. Nós temos um mecanismo primitivo que é o, também está farto de ser falado, que é o luta ou fuga. Na selva, sempre que aparecia um predador, o teu corpo não pensava em reproduzir, pensava em sobreviver. Sempre que, de uma forma simples, sempre que o nosso corpo pensa em sobreviver, o nosso corpo coloca cortisol na corrente sanguínea. Pronto. Bloqueia hormonas sexuais. Por isso é que nós, quando acordamos, estamos mais despertos. Porquê? Porque nós tínhamos que ir caçar. Portanto, regular círculo circadiano para aumentar todo o nosso equipamento hormonal. Pá, e se quiseres outro hábito, depois o terceiro eu deixo à consideração de cada um. Mas pode ser fazer 20 minutos de sol com mais de 60% do corpo exposto para apanhar as famosas 10.000 unidades de vitamina D. Isto é um clássico. Mais uma vez lembra que a vitamina D, para quem nos está a ouvir, não é uma vitamina, é uma hormona. Porquê? Porque vitamina é aquilo que o nosso corpo não é capaz de sintetizar. Nós, depois colocarmos ao sol, o nosso corpo é capaz de sintetizar a vitamina D. Portanto, mais uma vez, a vitamina D é uma hormona. Podes falar do banho gelado. Isto vai ser para corte. Pronto. Podes falar do banho gelado. Podes falar da dieta paleolítica. Podes falar... Já nos vais falar sobre isso, calma. Podes falar, por exemplo, da raspagem de língua, que é uma técnica que eu trago da medicina ayurveda. Podes falar da suplementação criteriosa, atenta, vigiada, que pode ser um terceiro elemento diferenciador. Dieta, sono, treino. Olha, eu para a minha suplementação selecionei agora, não sei se estou correto, me diz-me tu, selecionei Zenbês, vitamina D, ômega 3, creatina e BCAAs. Parece que estou bem? Parece-me que estás bem. Embora eu digo sempre isto. Não é por alguém, eu digo sempre isto em todos os podcasts, não é por alguém ouve-me ouvir agora dizer um conjunto de coisas que amanhã vai fazer igual ou comprar igual. E porquê? Não, mas eu já tinha feito esta seleção, ela deve estar a caminho antes de chegares. Portanto, não, mas eu explico porquê é que eu estou a dizer isto. Porque muita gente ouve nos podcasts e diz assim, eu vou fazer assim. Eu até prefiro, costumo dizer às pessoas, não façam nada sem me perguntar antes. E porquê? Porque é preciso fazer o fato à medida de cada um. Não. Pronto. Se nós... E a mesma coisa com o treino. Pá, muita gente se faz quando vê redes sociais, mete-se a fazer um treino que faz o fisiculturista. Epá, e o treino que é para ele, claro que eu também já passei por esses separados. Portanto, eu quando me inscrevi no ginásio, eu queria treinar com uma hora e meia. Não há combustível para isso. Não há, mas eu também queria fazer. Epá, é preciso fazer o fato à medida de cada um. Agora, se tu me disseste assim, pá, diz-me lá 4 ou 5 suplementos, o livro tem 28. Dentre todos os suplementos, eu selecionei 28 daqueles que eu considero que há evidência científica. Se tu me disseres, diz-me lá 4 ou 5, olha, eu vou dizer 4 ou 5 que acho que é evidência científica. O ômega 3 é sólido, e é sólido porquê? Porque o peixe que tu comes hoje não é peixe, é peixe da aquacultura, portanto... Maioritariamente. Raramente há peixe do Alasca. O ômega 3, sim. O zinco, sim. Os adaptógenos, por exemplo, a ashwagandha, para quê? Para modular os níveis de cortisol. A whey protein, lá está. Sim, não te falei do BCAAs, ok, vá. Mas estás a ver? Mas tem também uma 100%, claro. Não. A whey protein é tal coisa. As pessoas que tanto demonizam os alimentos ultraprocessados, tens aí um alimento ultraprocessado que é ótimo para bater os macros. As pessoas demonizam os ultraprocessados. E eu digo, calma, vamos fazer o fato à medida de cada um. André, tu não imaginas a dificuldade que era nos anos 90 e eu chegar a um consultório médico e lhe dizer para ultrapassar ali a barreira dos meus pais, que achavam que aquilo era droga, e eu chegar ao meio, e eu a querer arranjar um aliado, à espera do aval dele, epá, ia sentir uma falta de know-how. Eu a sentir, bem, eu arranjei foi outro inimigo, se eu queria arranjar um amigo, um aliado, arranjei outro inimigo, este gajo não percebe nada disto. Opa, isso tem uma explicação. Tem, é que os médicos não aprendem nem nutrição, nem suplementação na faculdade, não é? É essa a explicação. Eu vou dizer uma coisa. Não tenho nenhuma cadeira sobre isso.
tem uma explicação, vou dizer. O Rómulo pode contar isto melhor que eu, mas eu vou tentar contar à minha maneira. Porque o Rómulo pode contar isto melhor que eu, tem mais experiência que eu. Eu já contei esta história várias vezes. Eu na faculdade tinha um dilema. Ou ia para a faculdade, para o ginásio da faculdade onde andavam os meus colegas, mas os meus colegas, como eu, eram frangos. Portanto, ou ia para o ginásio do bairro onde andavam monstros. E eu decidi ir para o ginásio do bairro, que para mim era aquilo que fazia sentido. E aquelas eram as tuas referências. O que é que acontece? É óbvio que aqueles tipos comiam de uma maneira que quem é que há 20 anos atrás comia 200 de frango e 200 de arroz? Já os fisiculturistas faziam isso há anos. Aquilo era tudo, era um mundo à parte. Estás a entender? Era muito estranho, a gente sacata para o era e... Os próprios professores de educação física não faziam ideia nenhuma de como é que os culturistas comiam ou treinavam. Quanto mais os nutricionistas ou os médicos. Esquece, era outro mundo. Estás a entender? Por isso é que era um mundo à parte. Hoje as coisas banalizaram-se. Mas é por isso que tu não vês hoje, isto é uma velha guerra, que eu tenho com o Romo, que tu não vês hoje no culturismo os corpos que haviam no passado. Porquê? Porque lá, o que acontece hoje é o seguinte. Há um conjunto de miúdos que percebeu que através das redes sociais pode ganhar dinheiro. E então aceleraram o processo. O que é que acontece? Tu quando olhas para a década de ouro, a Golden Era, que tu tão bem falaste aqui, e muito bem, fizeste muito bem defender a Golden Era, que eu também sou fã da Golden Era. Aqueles tipos da Golden Era, Sean Ray, Flex Wheeler, o Dorian, tu conheceste, eles andaram a treinar uma década até serem profissionais. Mais. Ou mais. Isto é, estás a ver a loucura que era. Porquê? Porque tinham que viver do seu próprio sonho. Hoje o que é que acontece? Tu hoje numa carambola, 2, 3 provas, isto é, um atleta inscreve-se agora, ganha uma competição, depois tem a sorte de até ser classificado noutra, e ganha, e com o conjunto, antigamente só havia a IFBB. Essa é que é a grande diferença, não é? É que agora largaste o leque a 1001 divisões. Agora há 1001 federações. Claro. E agora dá-se cartões profissional com quem está cartões do continente. Tu olhas para os físicos de hoje, e eu que já disse isto ao Romulo, o Romulo fica mal comigo quando eu digo isto, que é, mostra-me onde é que estão nos físicos de hoje, onde é que estão umas costas como o Dorian tinha, umas pernas como o Tom Platz tinha, um shape de nível equilibrado como o Flex Wheeler tinha, um conjunto de bíceps e tríceps como o Oli Prince tinha, um conjunto de ombros como o Nasser El Sambati tinha. Ei, Nasser, que me foste lembrar, aqueles ombros eram descomunais, não havia ombros iguais àqueles. Pronto, um peito como o Coleman, ou como o Arnold, um tipo que saiba pousar como o Sean Ray. Mostra-me onde é que estão esses tipos hoje. Se tu excetuares o Chris Bumstead... Não, hoje em dia nem sequer há coreografias, não é? Se tu excetuares o Chris Bumstead, que de facto é um ovni dos tempos modernos, que é eu já disse isto, o Chris Bumstead e o Phil Heath eram os únicos que figuravam na Golden Era. A partir daí nenhum desses figurava. Aliás, há uma entrevista muito polémica que é que o Ronnie Coleman dá ao Patrick Vidal. Deve estar cheio de inimigos desta nova geração. Mas há uma entrevista muito polémica que o Ronnie Coleman dá ao Patrick Vidal, onde o Patrick Vidal, nós estávamos a falar dele ao jantar, mostra ao Ronnie Coleman uma foto de 10 atletas da New School e pergunta ao Ronnie Coleman, olá, onde é que estes tipos ficavam classificados no teu tempo? E o Ronnie Coleman começa a rir e diz, no meu tempo nem se viam. Estás a entender? Para tu vês a diferença que era, estás a entender? Não havia redes sociais e aquilo eram corpos inatingíveis. Sim. Onde é que está hoje, eu volto a dizer, onde é que está hoje um corpo como o Flex Wheeler? É preciso alguma maturidade, eu quero parecer é que é preciso alguma maturidade para ter essa clarividência, porque tal e qual, enfim, agora estamos a falar do episódio passado do nosso podcast, tal e qual o Rómulo disse, se falarmos de bodybuilding, de musculação freak, quer dizer... Mas aí é que eu também discordo dele. Sabes porquê que eu discordo dele? Discordo, sabes porquê? Porque, por exemplo, a ideia de que... Repara, este é um argumento que eu ouço muito. E não achas que temos hoje em dia corpos maiores do que antigamente? Pois, eu já lá vou. Maiores? Eu ainda agora estive a ver o Arnold.
Porque eu compro todos os anos o pay-per-view. Isso é religioso. Porque eu, para dizer mal, tenho que ver. Claro. Que eu, para dizer mal do livro, tenho que o ler. Eu não gosto. Então não vale a pena dizer nada. Por exemplo, tu pegas no line-up da década de 90, onde tinhas esses Flex Wheeler, Kevins, Jay Cutler, esquece. Esquece. Uma qualidade que esquece. E eu estava a ver agora o Arnold 2025, o Arnold Classic. E os dois finalistas são Sundalpa e Derek Lansford. E eu fiquei com aquela sensação que o Ronnie Coleman me diz: estes tipos na Golden nem sabiam. Como é que são finalistas do Arnold? Isto andou mesmo para trás. E depois a tal teoria de que mas agora os corpos são muito maiores. Isso é verdade. São muito maiores. Mas quer dizer, os ursos polares também são grandes e não vão para cima de um palco. Eu digo isto. Qual é o problema do fisiculturismo? É que ao contrário, por exemplo, do futebol, que nós estávamos ali a falar há bocado, ou do handball, ou do judo, não ganha no fisiculturismo não ganha quem faz mais golos. Não era fácil atribuir. Porquê que o fisiculturismo é um desporto olímpico? Porque tu tinhas que ser para ser um desporto olímpico, quais são os critérios para ser um desporto olímpico? Por não antidoping. Mas eu já nem vou à questão do doping. Quais são os critérios? O fisiculturismo é: tu tens um conjunto de atletas em palco e julga-os segundo critérios subjetivos. Enquanto no jogo de futebol ganha quem marca mais gols. Ora, quando tu, por exemplo, quem é Mr. Olímpia ganha uma estátua que é o Sandal. Sabes o que é? Uhum. Ora, o Sandal é uma representação do corpo mais bonito, mais belo. Como é que tu podes dar uma estátua dessas a estes corpos de agora sem qualidade? Claro, eu percebo aquilo que me estás a dizer, que se perde um bocado a identidade do conceito. Um corpo como o Arnold, não havia. Eu vou pegar no Arnold, que é o que as pessoas conhecem. Pronto. Por exemplo, o meu corpo preferido de todos os tempos é o de Flex Wheeler. Mas eu vou pegar no Arnold, que é para as pessoas conhecerem. Tu olhavas para o físico do Arnold. E toda a gente queria ter aquele corpo. Quem é que não queria ter um físico como o Arnold? Tu hoje pegas num físico como o Derek Lansford, por exemplo, que ganhou agora, eu não queria ter aquele físico. Que é muito grande, mas que não tem linha. Uhum. E os árbitros, ao premiarem isto, por isso é que eu digo que os critérios são subjetivos, que são cinturas grossas, barrigas dilatadas, oversizes, onde é que está a linha? Por isso é que eu digo, ao contrário do que o conceito da do que o Rómulo diz, o fisiculturismo atual bateu no fundo. O fisiculturismo atual bateu no fundo. Não se consegue ver. O que é que se está a ver? É a categoria clássica do Sibam, dos brasileiros, do Ramondino. Claro. Quem é que esses tentam imitar? Os Golden. Corpos com ombros largos. Aliás, a escola é a escola velha, não é? Mas... Corpos com ombros largos, mas cinturas finas. Físicos clássicos. E depois há uma outra coisa que eu estou farto de explicar às pessoas, e claro que, se for, como é óbvio, nós somos um país periférico, este desporto cá ninguém lhe nenhum, pois a verdade é essa, que é uma coisa. O fisiculturismo tem uma particularidade que não tem nenhum outro desporto. Na minha opinião, é que o fisiculturismo é o único desporto que só é desporto antes da competição. Quando as pessoas veem corpos em cima de um palco, não querem ver um monte de músculos. Ali querem ver arte. Querem ver um conjunto de corpos a pousar. Na Golden Era, a ronda de poses era pontuada. Isto é, os árbitros davam uma classificação à ronda de poses. Por isso é que tu a coreografia? Ora, era um espetáculo dentro do espetáculo. Tu vês o Flex Wheeler pousar, ou um Kevin LeBron pousar, tu ficas arrepiado a ver aquilo. Não é? Pá, com aquelas músicas, com aquelas músicas míticas, medievais, tu ficas... Epá, aquilo parecem... Eram autênticas estátuas vivas em cima de um palco. Essa arte, quando os freaks invadem o culturismo, perdeu-se.
e quando os árbitros deixaram de pontuar as pontes. André, mas eu aproveito precisamente, isto já vamos fugir do culturismo, porque, porque nós dissemos que nós naturalmente vimos cá parar, isto é inato, gostamos e vimos cá parar. Mas, eu aproveito para te perguntar precisamente a pergunta que tu me colocaste para o Rómulo. Então, tu não achas que nos dias atuais, com toda a ciência que está ao nosso dispor, que era muito mais fácil nós termos aquelas assimetrias desejadas, com os volumes desejados, com as medidas corretas que correspondem ao sandal? Era, mas é que para isso era preciso uma coisa. Era preciso que a sociedade hoje não fosse pautada pelo chamado imediatismo. Então tu começas a treinar hoje, daqui a 6 meses queres competir, esquece, tu não tens a base. Claro, e depois é o que eu digo, premiar os freaks. Eu tenho uma regra no culturismo que é esta: volume nunca pode ganhar a simetria. Há um conjunto de, quem vê o Arnold Classic ou o Mr. Olympia, simetria, muscularidade, proporção, densidade, que eles chamam hardness. Eu tenho um princípio que é este, que era o princípio que se aplicava na Golden Era. Por isso é que os freaks nunca ganhavam. O Marcos Rull nunca ganhou. Claro. E era o maior de todos. Sim. O Nasser nunca ganhou. Qual era o princípio que para mim é válido? Nunca vimos um Greg Kovacs. Exatamente. Mas isso nem sabem quem é. Pronto. Já estes não sabem. E são mitos. Pronto. Quanto mais o Greg Kovacs. Nem sabem quem é. Pronto. Sabes como também trouxe cá. Trouxe cá o Greg Kovacs. Pronto. É isso. Mas já os outros não sabem. Pronto. Mas o que é que acontece? Há uma coisa que eu digo sempre, para quem gosta de culturismo: simetria nunca pode perder para volume. Isto é, a primeira coisa a ver num line-up, qual é o corpo mais simétrico? Quais são os 3 corpos mais simétricos para fazer os tais confrontos? Aqueles são os mais simétricos. Daqueles, quais são os mais proporcionais dentro dos simétricos? São estes. Quais é que são os com maior muscularidade dentro dos proporcionais e dos simétricos? São estes. E quando há um empate, é que o desempate deve ser feito por quem tem mais volume. Porque senão nós estamos a dar cabo da estética. Agora deixaste-me confuso. Sabes o que é que eu achava que ias dizer? Não, porque senão nós a resposta eu pensava, e quando há um empate, ganha quem tiver mais seguidores. Exato, pois, mas o volume só se deve aplicar em situações de empate. Que eu tenho 2 corpos simétricos, estéticos, bonitos. Qual é o mais volumoso? Então o ideia é desempatar pelo mais volumoso. Uhum. Aí sim. Claro. Por isso é que o Ronnie Coleman ganhou sempre mal, do meu ponto de vista, ao Flex Wheeler. Mal do meu ponto de vista. Mas agora que já está feito, também não vamos reescrever a história. Como quer fazer o Bloco de Esquerda, quer reescrever a história. Pronto. Também não vamos reescrever a história, agora que o mal já está feito. Mas deve ser esse o critério. O que é que se fez hoje o que é que se faz hoje no culturismo? Inverteu-se o critério todo. Tu pegas no line-up, porque é que aquilo está uma porcaria. O Romo não tem a coragem de dizer isto, tem um espaço aberto. Portanto, não pode dizer isto como eu. Pegas no line-up e tu, a primeira coisa, quais são os maiores? São aqueles. E depois comparam entre os maiores. A simetria, a proporcionalidade e a beleza foi para o caixote do lixo. Porquê? Porque entendeu-se que os mais simétricos devem ser para o clássico. Ou para as biquinis. Ou para as figures. Entendeste? E então o que é que permeia-se? Elefantes em cima de um palco. É isso que faz com que, por exemplo, o Nico Walker seja um fenómeno. Sabes o que é que eu estou a falar? Que é um corpo feio, horrível, quadrado, não tem proporcionalidade nenhuma, e as pessoas acham aquilo extraordinário. E é isto que o Rómulo não pode dizer, como eu digo, abertamente. Eu percebo. Porque ele tem uma porta aberta. Tem lá culturistas da nova geração, não pode dizer que os bons ganham os do passado. Eu, como não tenho nenhuma porta aberta, e mesmo que tivesse, também estou a dizer uma coisa, iria dizer sempre isto. Pá, por uma questão de coerência. Porque eu toda a vida andei a dizer que no culturismo isto é que faz sentido, não ia agora, porque abria um ginásio a dizer o contrário. Isso não fazia sentido nenhum. Só as pessoas diziam, este tipo não tem credibilidade. Nem pensar nisso. Agora, o Romo não tem este desprendimento para dizer isso. Eu volto a dizer, diz-me onde é que está um peito como o do Ronnie Coleman, onde é que está um bíceps e tríceps como o do Lee Priest, onde é que estão umas costas como o Dorian, umas pernas como o Tom Platz. Isso não existe.
Hoje não existe. O fisiculturismo tem que resgatar este princípio. Volume não pode ganhar assimetria e proporcionalidade nunca. Volume é critério de desempate. Claro. Isso tem tudo a ver com a consistência e com o tempo de treino, que antigamente, antes de aspirarem a subir, já carregavam as costas, não é? Já há alguns anos de... Bem, vamos fazer aqui uma viragem de tema e houve uma viragem ou não. Isto, na sequência, muitos culturistas são também atletas suscetíveis, não só culturistas, mas também eles, suscetíveis de, com alguma facilidade, ganharem lesões. Eu percebi há pouquíssimo tempo, através de um vídeo teu, que o jejum, e se calhar devo ter reprovado esta disciplina na faculdade, mas não sabia que o jejum tinha um efeito anti-inflamatório grande. Opa, tem por uma razão. Explica-me isso. O jejum é... No lugar, o jejum é... Aliás, eu percebo que tu és um defensor, já percebi que és um defensor do jejum intermitente. Mais uma vez digo, tudo o que eu estiver aqui a dizer não se aplica a atletas de alta competição, nem a fisiculturistas, como é óbvio. Certo. Tu vais ser um fisiculturista, fazer jejum como é por uma razão. A gente precisa de comer. E não é isso, eles precisam de ativar uma via anabólica no corpo chamada mTOR, que o jejum inibe. Também é verdade que os culturistas regra já vivem menos. Porque aquilo não é saúde, é performance. Atenção aos conceitos. Claro. Jejum. Não há alta competição saudável, não é? Não existe isso. Jejum. É fundamental porque quais são as vantagens do jejum, se eu pudesse resumir assim para as pessoas que não estão a ouvir? Mais uma vez dizer, nunca façam nada sem acompanhamento médico ou sem me perguntarem. Senão a pessoa vai fazer uma coisa à toa. Então, quando o teu corpo está privado de calorias, está no modelo de restrição, as células comem as organelas mais gastas. A esse processo chama-se autofagia. É fundamental para regenerar as células, que é o material. Pronto, as células. As organelas gastam. Depois, o jejum ativa as chamadas sirtuínas. Numa linguagem simples, para quem está a ouvir, as sirtuínas são consideradas os genes da longevidade. O que é que fazem no nosso corpo? São proteínas que reparam o nosso DNA celular. Além disso, longos períodos de jejum melhoram a sensibilidade à insulina. Melhorando a sensibilidade à insulina, permitem a diabetes tipo 2. Lembrando sempre que diabetes tipo 2, obesidade, hipercolesterolemia e hipertensão são as 4 doenças do século, as 4 doenças da modernidade que estão por detrás de todas as outras doenças, juntamente com a inflamação, que essa é a grande doença deste século. Portanto, o jejum deve ser praticado. O protocolo depende da pessoa que o pratica, mais uma vez lembrando sempre fazer o fato à medida de cada um, mas é uma estratégia de longevidade única. Eu digo sempre, vamos lá, qual dos nossos genes, em relação aos dos nossos antepassados, ao homem do Paleolítico, só se alteraram 1%? Qual dos nossos antepassados eu já estou a ouvir dizer isso e acho bem interessante. É que tinha o supermercado à porta? Ou quando a casseta acertava sempre no jabali? Estavam dias sem comer, horas sem comer. E não deixavam de ter a sua vitalidade e energia. Aliás, um dos maiores disparates que as pessoas fazem é acordar e comer. Quando nós acordamos, o nosso corpo dispara automaticamente 2 hormonas. Eu tenho aqui uma anotação que diz: nunca fazer o pequeno almoço a refeição principal. Pior refeição do dia. Vamos lá, tu acordas. Isto que foi algo que eu pelo menos cresci a achar, ensinarem-me que o pequeno almoço era um meio-mel, não é? Disparate completo. Eu explico porquê. Quando nós acordamos, o nosso corpo dispara 2 hormonas. Uma é o GH. Olha, os culturistas gostam de GH. Estás a ver. Uma é o GH. E porquê é que o nosso corpo dispara o GH? Porque o nosso corpo, que é exatamente o mesmo do corpo do Paleolítico, entendia que nós tínhamos que comer. Que caçar para comer. E então nós tínhamos que preservar a nossa massa muscular. Por isso é que ele dava um pico de GH. E outra dava um pico de cortisol. E porquê que dava um pico de cortisol? Nós tínhamos que ir caçar. O nosso sistema adrenérgico tinha que estar ativo. Portanto, nós tínhamos que ser ferozes. Tínhamos que ser ativos. Tínhamos que estar despertos. Ora, quando eu acordo e como imediatamente, e agora vou brincar, os pequenos almoços
vendidos pelo marketing, que são sempre os mesmos, são cereais, são batatas fritas, é leite, são choca-piques, são... O que é que eu faço? Automaticamente dispara a minha insulina. Ora, a insulina faz efeito amortecimento sobre o cortisol. Isto é, faz com que a curva do cortisol atinja o seu pico mais tarde. Como atinge o pico mais tarde, também cai mais tarde. Por isso é que tu hoje chegas às 8 da noite e não tens sono. Quando devias ter. Porquê? Porque a insulina que tu estás sempre a dar vai fazendo efeito de recalcamento sobre a curva de cortisol. E depois há pessoas que tomam melatonina, que é para terem sono, mas tomam um pequeno almoço mal acordam. Quer dizer, estão a dar uma no cravo e outra na ferradura. Então a primeira coisa é que educar as pessoas que é não comer e acordar logo. Não acordar e comer logo. O que é que tu sugerias? Eu sugiro que as pessoas façam. Acordem, bebam água. Aliás, pede aqui aos nossos assistentes que nos deem água. Realmente, vocês é se nos puderem arranjar irmos hidratando. Natural do vermelho, por favor. Devem acordar e hidratar-se, mas não devem acordar e fazer uma refeição. Isso é absolutamente impensável, porque senão estão a bloquear duas hormonas, o GH e o cortisol, que não são vitais para as primeiras horas do dia. Não são absolutamente imprescindíveis. André, e então o que é que tu nos sugerias a nível de um jejum? Se eu amanhã resolvesse fazer um jejum, o que é que tu me dirias sobre isso? Olha, no meu livro falo muito do jejum e falo num conceito chamado dieta funcional. Este termo é meu, mas se alguém o quiser utilizar, eu não compro direitos de autor. Porquê é que eu chamo de dieta funcional? Porque é a dieta que melhor se adapta ao estilo de vida de cada um. O jejum depende do estilo de vida de cada um. Olha, eu vou dizer qual é o protocolo para mim. Eu faço o meu dia inteiro todo de jejum. Porquê? Porque consigo treinar, dar os meus treinos, não tem problema nenhum. E só como à noite. Que quando chego a casa, faço a minha refeição. Esta foi a única refeição que Esta fizeste? foi a minha única refeição durante o dia. Falar isso, como é que estava? Estava bom, estava ótimo. Está bom? Isto, deixa-me aproveitar para te dizer que nós fomos à terceira geração dos donos do restaurante Ramadinha, que nos apoia, e que há 3 gerações que viram frangos. É muito ano a virar frango. Portanto, muito obrigado por nos continuarem a apoiar. Ele pecou, comeu uma francinha, mas pronto, se ele é da bairrada, veio ao Porto, justifica-se, ok. Nós mantivemos o famoso frango. André, desculpa. Nada, mas a ideia é sempre fazer o fato à medida de cada um. Pá, imagina que a pessoa tem uma vida em que quer fazer a janela alimentar dela de manhã. Tem que se adaptar. Repara, por exemplo, há o famoso protocolo, que falava, o chamado 16-8. É o protocolo de jejum mais conhecido. E as pessoas ouvem isto 16-8. 16 horas sem comer, 8 horas, uma janela de 8 horas para se alimentar. Sabes onde é que vem este protocolo? Sabes porque é que se fala nos 16-8? Não faço ideia. Porque quem testou este protocolo foram um conjunto de investigadores que estavam num laboratório 8 dias, 8 horas, e as outras 16 não estavam. Isto é, alimentavam ratos durante 8 horas e o resto das 16 colocaram no jejum, porque não estavam lá. Então o famoso 16-8 vem daqui. Não é por nenhuma descoberta que as pessoas ouvem isto. Epá, vou fazer um 16-8. Eles precisavam de dormir 8 horas. Não, vou fazer um 16-8. A pessoa quando está a falar aquilo, a pessoa pensa que foi fruto de uma investigação prodigiosa. Não foi nada. Não foi nada. É porque os investigadores só estavam 8 horas no laboratório por dia. Do 16-8 vem daí. Não foi nenhum Deus que inventou. Pronto, agora depende do protocolo. O 16-8 é o protocolo que funciona, o 24 funciona, que é 20 horas de jejum, 4 horas de janela alimentar, o 2 dias de jejum intermitente e 2 dias a paleo também resulta. Desculpa lá. Como é que eu vou ficar 2 dias sem comer? Não, o 2 dias é uma janela de 4 horas, por exemplo. E 2 dias a seguir é uma paleolítica, por exemplo, que é uma dieta que não aumenta a inflamação. Tu és um defensor da dieta paleo. Sim, porque é aquela que está mais de acordo com o nosso equipamento ancestral e com aquilo que nós estamos bioprogramados. É antropológico, não é? Portanto, eu costumo dizer, mas o que é a dieta paleolítica? É a mesma dieta que nós fazíamos antes da Revolução Agrícola, que é
carne, peixes, ovos, legumes, frutas, vegetais, amêndoas e nozes. Ponto. É com a revolução agrícola que vem o açúcar, o leite e os cereais. E é a partir daqui que vêm as doenças. Porque com o glúten, com os cereais vem o glúten, com o leite vem a caseína, e se juntares glúten, caseína e açúcar, estão aqui os 3 alimentos pró-inflamatórios. E ainda dizendo que o glúten é um somatório de 3 proteínas, glutamina, gliadina e zonulina. Esta zonulina, a última das proteínas do glúten, o que é que faz? Como o nosso corpo não está preparado para metabolizar estes macronutrientes no intestino, não é capaz de os metabolizar, estes macronutrientes corroem a chamada galta intestinal. E o que é que fazem? Fazem trespassar para a corrente sanguínea proteínas que nunca deviam chegar lá. Ora, o nosso corpo, quando encontra na corrente sanguínea proteínas que nunca lá deviam ter chegado, o que é que faz? Inflama. Inflama para quê? Para se defender. E é isto que eu chamo de inflamação crónica. Que eu digo que, juntamente com a diabetes tipo 2, que é a grande doença deste século. Mas inflama a que nível, André? Inflama porque precisa de se defender. Sim, mas... Os glóbulos brancos começam a atacar tudo quanto há. A nível sanguíneo? Exatamente. Ou mais localizado a nível de órgãos, tipo intestino? Não. Essa inflamação é sistémica. Porque essas proteínas, o glúten, que corrói... Repara uma coisa. O que é o leaky gut? É o intestino poroso, permeável. Essas proteínas, que antigamente não existiam antes da Revolução Agrícola, que deviam ser metabolizadas no intestino, não são. Isto é, digerem a parede do intestino e trespassam para a corrente sanguínea. Quais proteínas, mais uma vez? O glúten dos cereais, a caseína do leite e o açúcar. E como não são ali metabolizadas, trespassam para a corrente sanguínea. E o corpo, como encontra detritos alimentares e proteínas que não conhece, porque elas não deviam estar lá, inflama. É uma resposta sistémica do corpo. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem o porquê que eu defendo a dieta paleolítica juntamente com o jejum. Isto é, o jejum estrutural e na janela alimentar. É paleo. Agora, epá, isto é uma coisa que eu digo sempre. Espera. Lá vamos nós voltar ao culturismo outra vez. Não, isto é uma coisa que eu digo sempre, quer dizer, eu digo sempre, epá, uma coisa é nós temos a cassete, outra coisa é sermos fundamentalistas. Mas não. Nós ainda hoje fomos ali, eu também comi uma francesinha. Certo. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa, eu não quero entrar no hospital dos maluquinhos todo saudável. Claro. Quer dizer, vamos lá, quer dizer, um equilíbrio. Estás a perceber? Porquê? Porque nós podemos pecar dentro do equilíbrio. Estás a entender? Agora, como é óbvio. Nós podemos pecar dentro do equilíbrio. Isto não é nenhum... Quer dizer, isto não é nenhuma doutrina cega. Tirar um dia para o lixo, não é? Exatamente. O famoso cheat day, ok. Agora, é preciso entender os conceitos para as pessoas tentarem fazer uma alimentação mais equilibrada. Ou, como eu digo, um jejum intermitente, que é fabuloso. É um protocolo de reset celular e metabólico que é fabuloso. Se bem feito e bem prescrito, mais uma vez, água, chá e café não quebra jejum. Podes beber tranquilamente. Líquidos não quebram jejum. Açúcar, gordura e sal. O que é que me tens a dizer sobre isto? Açúcar, gordura e sal, eu diria mais gordura e sal. O que é que acontece? Gordura boa. O que acontece é que há um famoso estudo, olha lá está, 1948, chamado Framing and Heart Study, feito pelo William Castell. O Rómulo está razão, tu és mesmo um velho de 30 anos. Não, a questão é que eu, quando falo das coisas, pelo menos gosto de saber do que é que estou a falar, que é para não dizer disparates. Há um estudo chamado Framing and Heart Study que decretou, esse estudo foi feito em 1948 pelo Ansel Keys e pelo William Castella. Eu até digo que esses dois podiam ter ganho o prémio Nobel ao contrário, pelo mal que fizeram. Que venderam-nos a casseta, que era a gordura, o sal e o colesterol que entupiam as artérias e causavam os infartos do miocárdio. Errado é o açúcar. Quando tu pegas numa artéria e tens o chamado trombo arterial, numa linguagem simples para as pessoas que estão lá em casa a ver-nos, o trombo arterial não é mais que o obstáculo que impede que o sangue circule dentro de uma artéria. Portanto, numa linguagem simples. Eu não quero falar em placas arterioscleróticas, porque são lá está o Francisco a dizer que eu sou um especialista, só estou a falar para médicos. Claro. Então eu vou falar em trombo arterial. Pronto.
O que é o trombo arterial é constituído por quê? Placas, plaquetas, fibrina, ferro, cálcio e também colesterol. O colesterol só está representado em 10%. Ora, o que é que provoca a formação desse trombo? É o açúcar que, em contacto com a túnica íntima da artéria, eu chamo íntima porque está intimamente em contacto com o sangue, cria uma microabrasão, formando o chamado trombo arterial, a que se juntam placas, plaquetas, ferro, cálcio e também colesterol. Quando tu tomas a dita estatina para baixar o colesterol, tu só estás a prevenir o infarto do miocárdio no máximo em 10%. No máximo. Tirando todos os efeitos colaterais que as estatinas têm, que é outra das minhas guerras. Portanto, o Framingham Heart Study vendeu-nos a ideia que era a gordura que entupia as artérias. Errado, porque os nossos ancestrais o que comiam era gordura. Quando caçavam, eles comiam e deixavam eles comiam as vísceras, deixavam o filé mignon, que era a carne magra, para os predadores. Tu hoje queres comer carne magra porque alguém te disse que gordura faz mal. Errado. O sal, também não é verdade que entopa as artérias. O sal integral. O que nos chega à mesa é o chamado cloreto de sódio, que é o sal refinado. Isso é que é veneno. À mesa de alguns. À minha não chega. E o colesterol, que, coitado, não tem culpa nenhuma e que também foi apanhado na corrente. E, portanto, esses senhores venderam um mito que era o sal, a gordura e o colesterol que entupia as artérias. E sabes quem é que libaram? A indústria do açúcar. Claro. Que esfregou as mãos de contentes porque não estava na cena do crime. E é por isso que os meninos, quando se portam bem nas escolas, as mães vão correr e dão-lhes roçados. Claro. Pronto. Se vendeu o mito que gordura faz mal. E que sal entopa as artérias. E que o colesterol é diabólico. Então, olha, eu vou dizer uma coisa que esta vai dar corte. Eu tomo escoaleno. Sabes para quê? Para quê? Para aumentar o colesterol. Sabes porquê? Sabes porquê? Eu gosto muito. As pessoas tanto falam como é que eu aumento a minha testosterona. E eu digo, mexendo no equipamento hormonal. Como? Quando tu pegas... Porque é que é testosterona, a progesterona, o estradiol tem lá todas o EST? Porque derivam do colesterol. Ora, quando tu vais à cascata do colesterol, tomas a dita estatina e baixas o colesterol à força, tu estás a baixar o restante equipamento hormonal todo. Ora, quando eu vou à fonte do colesterol, à cascata do colesterol, e estou a dar escoaleno, eu estou a aumentar o colesterol. E estou a aumentar todo o nosso equipamento hormonal. Ora, sabendo que nós perdemos 1 ou 2% do nosso equipamento hormonal ano, aumentar o colesterol é uma boa maneira de aumentar a testosterona. Mas não existe a ideia de que nós temos de não poder ter o colesterol alto? Pois isso é o tal mito que vem do Framingham Heart Study que eu nunca concordei. Aliás, eu até te digo mais. Quanto mais alto for o teu nível de colesterol, mais tu vais viver. O mito do colesterol, há vários mitos ligados ao colesterol. Eu vou tentar aqui desmontar alguns. Mas porquê é que nós vamos ao médico e vimos lá... Porquê? Porque os médicos foram contagiados pelo Ansel Keys e pelo William Castell. Depois, porque vendem-se mais estatinas do que antidepressivos, ansiolíticos e analgésicos em todo o mundo. Vê tu bem que negócio é que estamos a falar. E depois, porque os médicos, e muito bem, devem ir fazer congressos às Maldivas, porque lá é que os slides dos congressos estão mais nítidos na praia. Claro. À conta das farmacêuticas. E, portanto, isto é um negócio multimilionário. Agora, colesterol, não tem problema nenhum. É excelente para a saúde. Antigamente havia até o mito que havia o bom colesterol e o mau colesterol. Exatamente. Aliás, esse é o primeiro mito que eu desfaço no livro. Ora, o que é que existe? Que eu nunca entendi porque é que se chama bom e mau. O chamado que ficou com a carga do mau colesterol, o coitado do LDL, o que é o LDL? Low Density Lipoprotein, é uma proteína. O colesterol é uma gordura, numa linguagem simples. Que, como é coxo, precisa de um táxi para se mover. Ou precisa de um carro que bote um bill. Não é? Pronto. Precisa de um bill para se mover. E como precisa para se mover, o LDL, que não sei porque dizem que é o mau, que é aquele que pega no colesterol da fábrica, no fígado onde ele é produzido, e o leva às células e aos tecidos onde ele é fundamental, fica conhecido como mau colesterol, não sei porquê.
E o HDL, High Density Lipoprotein, é aquele que ficou com o papel do bom colesterol, que é aquele que pega no colesterol residual e o leva à fábrica, que é o fígado, para ser reciclado. Nem há bom nem há mau. Cumprem funções diferentes. Claro. Colesterol só há um. Mas vendeu-se o mito que há um bom colesterol e até costumo dizer qual é o bom colesterol. É tudo bom. É tudo colesterol. Porque as pessoas dizem que é HDL, LDL é muito disparate. E depois é preciso entender que 75% do colesterol é produzido pelo fígado. Não estás a ver o fígado produzir uma substância que nos faça mal, pois não? Claro. Portanto, quer dizer, o colesterol é um mito. É daqueles mitos. Aqui as pessoas se agarram. Qual é o teu valor de colesterol? Como se isso fosse muito relevante para a saúde. Não é? Uhum. É uma das coisas que eu tento corrigir nas pessoas a quem faço consultoria online, é tirar-lhe as estatinas. Porquê? Porque, repara uma coisa. Em 2012, todos os laboratórios foram... foi ordem da Agência Europeia do Medicamento que os laboratórios tinham que ter na bula das estatinas que as estatinas eram diabetogénicas. Sabes quantos puseram lá isso? 0. Agora está lá, e é por isso é que os médicos, quando prescrevem as estatinas, digam não leiam a bula. Porque se a pessoa ler a bula, não toma. Se a pessoa olhar para os efeitos colaterais do colesterol das estatinas, não lê a bula. Não, quer dizer, não toma aquilo. Sim, sim. Todo o equipamento hormonal cai. As pessoas ficam sem memória, porque 25% do colesterol está no cérebro. As pessoas ficam desmemoriadas. As pessoas ficam sem energia. As pessoas ficam sem vitalidade. As pessoas perdem hormonas sexuais, como é óbvio, não pode ser de outra maneira. Tu estás a ir à fonte e estás a dar uma machadada. É um disparate total. Mas continua-se a dizer: tome estatinas para prevenir acidentes cardiovasculares. Quando tu olhas para um trombo arterial e o colesterol só está representado em 10%. Uhum. Agora, voltamos à velha questão que o Manuel colocou. O problema é que o colesterol é um comprimido. E os hábitos e estilos de vida implicam uma rotina diária e sacrifício. É mais fácil tomar um comprimido Claro. do que ter uma rotina saudável. E é por isso que as estatinas continuam a ser prescritas, continua a ser uma indústria milionária, e quem se atreve a pôr isto em causa, como eu, tem a cabeça a prémio. Os outros têm a cabeça a prémio por causa disto. Que dizem a verdade e não têm nenhum problema contra a multimilionária e poderosa indústria farmacêutica. É um bocado disso que nos falas no teu livro. Tudo aquilo que o Sou Médico nunca disse é exatamente um livro que funciona ao contrário da medicina convencional. Aliás, há uma história que eu conto sempre, que é há uma guerra ideológica que marca toda a medicina, que é a guerra que tu falaste ao jantar muito bem, que é a guerra entre Pasteur e Bernard. Só aqui uma coisa que eu não gosto. Então, Aqui. está bem. Exatamente, está bem. Lisbon Press, ok. Portista de alma e coração, está bem. Mas que é uma guerra ideológica que marcou toda a medicina, que é a guerra entre Pasteur e Claude Bernard. Quando Pasteur dizia que nós temos que, com a teoria do germe, nós temos que olhar para o agente agressor, e Claude Bernard dizia não, nós temos é que olhar para o nosso meio interno. Porque no meio interno fortalecido não há nenhum vírus, nenhuma bactéria que pegue. Eu acho que disseste ao contrário, não é? Não é exatamente isso. O Pasteur é que dizia isso. Não, o Claude Bernard. O Claude Bernard é que defendia a teoria do meio interno. Ok. A metáfora que eu utilizo é o sol e a semente. Uhum. Tu pegas numa semente muito fértil, experimenta pô-la aqui no asfalto a ver se ela pega. Claro. A semente é o vírus. O sol é o nosso meio interno. O que nós temos que fazer, como eu lhe chamo medicina funcional, pronto, quando lhe chamar integrativa, eu chamo-lhe funcional, é uma medicina virada não para o agente agressor, mas para o meio interno, visa reforçar o nosso meio interno. Todas as consultorias online que eu dou são no sentido da pessoa, através do sono, da alimentação, da suplementação e da modulação hormonal, portanto, as 4 variáveis juntas, olharem para o seu meio interno e terem um meio interno fortalecido. Uma medicina na linha de Claude Bernard. Uhum. Pronto, é só uma medicina preventiva, que é que atue antes da doença aparecer. Uma linguagem simples é isso. Deixa-me aproveitar para te perguntar, uma vez que acabas de referir a importância do poder do sono, para te pedir,
para me alargares um bocadinho os meus horizontes sobre isso. Eu percebo que é fundamental, percebo outra coisa. Percebo que existe um determinado horário em que eu sinto mais sono, e que depois quebro, e que depois passo a ter dificuldade em dormir novamente. Estado de alerta. O ideal é o seguinte: o ideal, nós estamos programados para acordar. É preciso entender isto. Nós estamos programados para acordar com a luz do dia, como os nossos ancestrais faziam. Ninguém tinha computadores, nem telemóveis, nem nada do género. Nós estamos programados para acordar com a luz do dia. Acho que era para aí que eu te queria empurrar. 6 da manhã. Estamos programados para isso. 6 da manhã disparamos cortisol e GH. E depois, eu costumo dizer que a hormona antagónica a estas, antagónica no sentido contrário, é a melatonina. A partir das 6 da tarde começa a ser colocada na nossa corrente sanguínea, que era para nós irmos dormir 8, 9 da noite, como os nossos ancestrais faziam. Isto é o normal funcionamento do círculo circadiano. Agora hoje, com as tecnologias, com o stress, com os horários, com a vida louca que nós temos, aliás, nós estamos a gravar este podcast à meia-noite. Isto para os nossos ancestrais era absolutamente impensável. Claro. Estás a entender? Porque isto era absolutamente impensável. A nossa vida moderna é assim. Então temos ao máximo tentar encontrar um círculo circadiano que seja promotor de saúde. Por isso é que eu falo tanto nos adaptógenos, que é, se quiserem uma lista de adaptógenos, eu posso dar. É a ashwagandha, o manjericão sagrado, a bacopa, a radiola rosa. Não são mais do que moduladores de cortisol. Modelam as nossas hormonas do stress e permitem-nos tentar. Ora, a valeriana, por exemplo, não é um adaptógeno, mas é, enfim, um calmante, um relaxante. Não é mais do que são de nos tentar colocar em estados que nós possamos ter a indução do sono. O ideal é nós deitarmos cedo, fazermos o círculo circadiano normal, estarmos na cama antes da meia-noite, que é para apanharmos o chamado sono REM, que é a zona mais profunda do sono, e é aí que o nosso corpo se recupera para o dia seguinte. Isso é o ideal. Mais uma vez, por exemplo, tu trabalhaste na noite muito cedo. Faz este exercício, que eu penso a gente que eu conheço que faça este exercício, sabe? Tu pegas em hospedeiras de bordo, barmans ou barwomans. Agora tem que se chamar barwomans também por causa da igualdade de género. Mas eu considero barmans homens ou mulheres. Pronto. Quando eu digo hospedeiros de bordo, estou a dizer hospedeiros e hospedeiras. É óbvio. É óbvio. Mas isto, aliás, o meu novo livro, que se chama Ricos Pais, Ricos Filhos, tive uma senhora que me disse assim: olha, não vou comprar por uma razão. É porque você... Só fala para homens. Mães. Eu quando falo pais, é no estático. Como é óbvio. Não. Pais, mães e pais. Filhos, filhas e filhas. Como é óbvio, não é? Pronto, mas eu quando falo hospedeiras de bordo, barmans, barwomen, se tu olhares para esta malta está muito mais velha do que a sua idade biológica. Porquê? Um dos fatores é porque o círculo circadiano está todo à volta, está todo trocado. Eu hoje estava com um cliente meu que é polícia e estava-lhe a dizer precisamente isso. Pá, vocês deviam ganhar 3 vezes mais só por causa dos turnos rotativos. Isso faz um mal à saúde. Por isso saúde. É que eu acho que os enfermeiros defendem mal a sua causa, por exemplo. Eu acho que eu vejo muitas vezes, eu tenho muitas clientes que são enfermeiras, e vejo muitas vezes as manifestações dos enfermeiros e acho que eles reivindicam errado. Porque reivindicam pela progressão de carreira, pelos salários, por fazerem parte da função pública e nunca pegam nesse argumento que são uma profissão de desgaste rápido. Claro. Porque o círculo circadiano com turnos está sempre, repara uma coisa, eu não consigo andar a fazer diretas. Não vou nem pensar nisso, é bom. Eu já gastei os meus créditos. Mas não é coisa que não consigo, só outro dia não funciona. Claro. E portanto, há que regular o círculo circadiano. É fundamental, é um critério de saúde imprescindível. O Dan Butler tanto fala nas Blue Zones, por exemplo, Nicarágua, por exemplo. O círculo circadiano deles é ultra regulado, a massa muscular está lá, fazem exercício físico, ressignificam a idade, que é outra coisa que nós temos para envelhecer com qualidade de vida, é ressignificar a idade é só um número. Nós temos de alguma forma tentar significar a idade e não nos agarrarmos aos números. E portanto há que pegar nestes marcadores e tentar compor, mais uma vez, dentro do fato de cada um, fazer o fato à medida de cada um, tentar alinhar as várias variantes para as pessoas envelhecerem com qualidade de vida, e não esperarem para ficar doentes para se inscrever no ginásio. Isso não. Porque isso é tal medicina reativa.
que é está à espera que a pessoa adoeça para lhe receitar a estatina. É raro. Claro. André, mas a nível dieta, existe um fato generalizado em que caibamos lá praticamente todos? Existe. A primeira coisa que eu digo sobre dietas é, eu falo num conceito de dieta funcional, já te disse isto. Funcional por uma razão, é porque funciona. Qual é a minha guerra, entre aspas, com alguns amigos e amigas nutricionistas? Esta é a minha guerra, entre aspas. É que, muitas vezes, é coberto de boas intenções e das melhores das intenções, até aconselham as pessoas a comprar balanças para pesar alimentos. E prescrevem dietas muito complexas. E há algumas com alimentos que eu nem conheço, para ser sincero. Às vezes pegam dietas que me chegam, porque às vezes as pessoas que eu atendo nas consultorias online, eu pergunto sempre, mas já faz alguma dieta? Ai, faço. Então mando uma dieta que é para eu corrigir. Corrigir isto é, ver se há alguma coisa que eu não concordo é que possamos... Quer dizer, quando falamos em dietas, podem ter fins diferentes, não é? Exatamente. Portanto, não, mas eu digo isto no sentido, deixa-me ver sim, como é que, porque é para tentar perceber que abordagem é que o profissional fez, onde é que se pode melhorar e o que é que dali se pode aproveitar. Porque nem eu tenho todo o conhecimento do mundo, nem tenho essa arrogância, nem essa pretensão, e podemos sempre aprender com os colegas, que não é? E muitas vezes chegam-me dietas com alimentos que eu nem sabia que existiam. Tenho que ir pesquisar para ver o que é. Porquê? Porque o nutricionista quer fazer uma coisa. Porque depois é assim, se tu fores fazer um fato para todos, como é que tu te diferencias no mercado? Então eu pego em dietas que têm 10 refeições, tudo pesado, tem aquela coisa que tem uma proteína não sei de onde, de um animal muito esquisito que a gente nem sabe quem é, ou um peixe. Por exemplo, apareciam agora os sardos, porque tem uma gordura X, quer dizer, tem que se inventar, ou a cavala, por exemplo, quer dizer, peixes gordos. Lá está por causa dos ômegas. Eu sei o que é que os nutricionistas querem fazer quando dá peixes gordos. Eu sei o que é que eles querem fazer, não é óbvio, não é? Eu quando olho para aquilo eu percebo o que é que está lá por trás. Mas quer dizer, querem fazer coisas muito complexas. E depois, a vida das pessoas no dia-a-dia não se compagina com aquela complexidade nutricional. A não ser que a pessoa seja como uma colega que trabalha comigo, que a vida dela toda seja montada em função da dieta. claro. Aí então está bem. Então assim, se a vida toda da pessoa for montada em função da dieta e do treino, está bem. Se é fácil. Para o cidadão comum que nos está a ouvir, que Como é pensamos óbvio. ouvindo este podcast, o ideal é que a pessoa faça uma dieta paleolítica. Paleo não é mais do que carne, peixe, ovos, frutas, legumes, vegetais, castanhas e nozes. Básico. Porque é que a malta não recomenda isto? Isto não vende. Isto a pessoa sabe. E é barato? E é barato. Exatamente. Tem pouca margem de lucro? Que não se ponha a comprar coisas extraordinárias que não vale a pena porque o básico funciona, e que tente diminuir ao máximo as janelas alimentares. Para quê? Que é para diminuir ao máximo os picos de insulina. No fundo, isto é um fato que dá para todos. Agora, se tu quiseres pôr as pessoas, o cidadão comum, a pesar alimentos, pois há aquela coisa que é, os culturistas já veem muito isto, que é, mas pese quente ou pese frio? Pese cozinhado ou... Ui, isto nos culturistas é uma discussão, se mais cá o Romeu vai dizer isto, que era uma discussão que se fazia. Pá, mas são 100 gramas crua ou são 100 gramas cozidas? É Claro. assim ou é assado? Por exemplo, eu pego em dietas que até mandam as pessoas tirar a pele ao frango. E cozer o frango em água. Está lá mesmo. Sim. Coze o frango, quer dizer, apanha-se coisa. E muitas vezes o nutricionista que está a fazer isto faz isto com boa intenção, atenção, que isto é para tentar ajudar a pessoa. Só que como a melhor dieta é aquela que tu consegues manter durante mais tempo, como o melhor treino é aquele que tu consegues manter durante mais tempo, e como as pessoas não são atletas profissionais, nem são nutricionistas, nem organizam a sua vida em função da alimentação, organizam a sua vida em função dos filhos e da esposa e da casa, não tem para fazer, né? Isto não é funcional. E o que é que acontece? A pessoa faz a dieta uma semana, depois, como é óbvio, aquilo, uma logística para manter aquilo, deixa de fazer, e depois diz mal do nutricionista, já correu 40 nutricionistas e nenhum funcionou. Claro. E isto é o que eu apanho nas consultorias online à pasada. Porquê? Porque nunca ninguém lhe explica o que o básico funciona. Porque se a pessoa for um nutricionista e o nutricionista falar do básico, a pessoa sai lá e diz assim, já sei isto tudo. Porquê é que eu fui aqui dar 80 euros? Exatamente. Já sei isto tudo? Já sei, mas não faço. Ele não vai contar novidade nenhuma. Então o nutricionista sente-se na obrigação de pôr lá coisas De aflorar a coisa, nem não é? sei o que são. Yeah. Por exemplo, dentro das ervas para temperar os alimentos.
há lá condimentos que eu nem sei o que são quando aparecem. Porquê? Porque o nutricionista quer dizer à pessoa para não meter sala, porque o que ela quer dizer é não meter o sal refinado, é o que a pessoa quer dizer, porque não sabem que o sal integral não faz mal nenhum, pelo contrário, faz bem. Aliás, tu vais aqui à vizinha Espanha e há 9 águas salgadas, isto é, com sal, não é salgadas do mar, mas que mimetizam o nosso meio interno, e aqui em Portugal não há. Pronto, mas há muitos nutricionistas que não querem dizer à pessoa para pôr sal, e apanha-se planos onde há ervas, ou que tu, para encontrares aquela erva, tens que ir ao herbanário para encontrar a erva, tu encontras num continente. E o continente já tem 40 ervas diferentes nas prateleiras. Claro. Porquê? Porque querem de tal forma diferenciar-se, quer dizer, quando as ervas nem calorias têm, só vão saborar a comida. Estás a entender? Então o que é que acontece? Querem complexificar aquilo, que é para justificar que a consulta vale 80 euros, ou vale 100 ou vale 50. Eu prefiro ir por uma linha de reeducação alimentar e explicar às pessoas como é que determinados alimentos mexem com os níveis de insulina e mexem com os níveis de cortisol. Eu acho uma abordagem mais interessante e que a pessoa compreende melhor e que não anda à procura de todos os alimentos que lá vêm. Porque eu vou dizer, se tu visses planos alimentares que me aparecem às vezes feitos por nutricionista, ou aquilo é mais aquilo era preciso tirar um doutoramento para fazer uma dieta daquelas. Porque alguns aquilo é Eu vou ter que encaminhar um amigo e cliente meu que é, citando, olha, o grande que é famoso das dietas. Ele de vez em quando aparece-me com a dieta do ananás, com a dieta da... Pá, eu até me dá um aperto cada vez que eu ouço falar, mas um dia destes vou aproveitar a oportunidade para te fazer a ponte, para conversar contigo. Terá o Lukaku, fazemos um podcast hoje. Terá o Lukaku convida, olha, citando um grande senhor da Golden Era, um grande bodybuilder da Golden Era, que o Romulo sabe quem é, Dennis James. Back to basics. Exatamente. Era isso que eu tive quase para interferir há segundos atrás e dizer isto é como o culturismo, faz básicos, não inventes, meu. Faz básicos. Não é isso. Tu acreditas que agora nos ginásios, falando, às vezes eu vejo, o que é que acontece? Isto é uma coisa que isto é o meu trabalho todos os dias. Vai tudo para as cordas. Não, é o meu trabalho todos os dias eu vejo. Primeira coisa, a pessoa inscreveu-se no ginásio, nunca treinou, tu vais fazer uma anamnese, para quem está a ouvir e não sabe, uma anamnese é uma avaliação inicial das necessidades para tu perceberes, e a pessoa nunca treinou. E nunca treinou, mas depois já vem com o plano do coach online, sem nunca ter treinado. As pessoas mas já está farta de ver o Cariani a falar, a fazerem o quê? Remadas com cordas. Então a pessoa não sabe fazer uma ativação, vai fazer remadas. Claro. Mas eu não digo nada, com respeito a toda a gente, mas depois aparecem aquelas coisas que eu até costumo brincar. Que isto é paradigmático das mulheres. Que é, eu vou fazer uma anamnese, eu dou treino a muitas mulheres, muitas senhoras, pronto. Mas também já estou a dar a pessoas mais jovens. Esta exposição mediática trouxe-me um público mais jovem que eu nunca pensei ter. E que me vem com esta teoria de que são naturais, nunca treinaram, e vem com esta teoria de, olha, eu não quero, não sei se já ouviste este, eu não quero fazer superior, que é para não crescer. E eu até costumo dizer, olha, então não te preocupes. Não vais conseguir? Porque se para quem quer é difícil, imagina para quem não quer. Estás completamente à vontade. Mas fruto deste mediatismo, dos livros e das palestras e desses podcasts e tal. Eu acho que isso foi algo que eu cresci a ouvir a minha irmã dizer. Mas é exatamente isso. Pensa que nunca treinou. Isto é, nem consciência muscular tem para ativar um músculo. Eu não fiques grande mais. Mas não consigo. Eu nunca treinar. Eu não consigo. Não tenho dinheiro para isso. Eu não quero treinar superior para não crescer. Não te preocupes. Se para quem quer é difícil, imagina para quem não quer. Esquece. Portanto, apanha. E depois,
Não, entretanto, nunca treinaram, mas já gastaram 200 euros e bem na Prozis, estão a ajudar um português. Sim. Estão a ajudar um português e bem na Prozis, estão a ajudar o Mike Million. Aliás, tu ias-te dar bem, estávamos no início deste podcast e eu estava a pensar, este gajo ia-se dar bem com o guru, pá, com uma das minhas grandes referências, confesso, o Mike Millions, porque começaste logo isto a falar sobre teologia, pá, e teologia com ele, cuidado. Mas eu sou completamente honesto a dizer que quem me inspirou em ver a teologia comparada foi o Jordan Peterson, que é, que eu digo, as pessoas que me conhecem sabem isto, eu digo isto a toda a gente, é o grande pensador deste século. É um gênio mesmo. E longe de mim, eu digo sempre isto, alguma vez comparar-me ao Jordan Peterson. Claro. Tenho a humildade de dizer, longe de mim, alguma vez comparar-me à genialidade do Jordan Peterson. Isso é absoluto. Mas quem despertou este interesse pela teologia comparada foi o Peterson. Foi a partir do momento em que eu li as 12 regras para a vida e o Para Além da Ordem, que é o livro mais sublime dele, embora seja o menos comercial. Que é um livro absolutamente sublime. E depois ele tem outro onde explica ainda melhor, chamado Mapas de um Sentido. É brutal. Estes livros, estas obras são absolutamente brutais. Que me despertou essa curiosidade para ir pesquisar teologia comparada e tentar perceber. Voltamos àquela história do início. Quer dizer, o homem tem ímpeto. Aos animais chega-lhes uma ordem vigente. Nós temos necessidade, lá está, as regras foram feitas para ser quebradas. Nós temos necessidade de quebrar essas regras. Nós precisamos de caos. Nós também nos alimentamos do caos. Claro que sim. E porque lá está, os homens vão além da sua função. Eu, por exemplo, agora, já te contei isto, estou a escrever, já agora, o meu novo livro já está em pré-venda. A Oficina da Escrita, Ricos Pais, Ricos Filhos, já está em pré-venda. Eu agora estou-me a aventurar numa coisa que é um romance espiritual, que é este meu novo livro, que já vai a meio. Eu quando parto para o romance espiritual, eu vou vulnerável. Porquê? Em primeiro lugar, porque eu não estou habituado a escrever romances. E em segundo lugar, porque é um romance espiritual que é uma coisa que eu nunca fiz. Portanto, é um desafio a mim próprio. Mas lá está, é o caos. Nós precisamos de mergulhar neste caos. Isso é mais uma meditação, não? Nós precisamos de mergulhar neste caos. Nós precisamos de tentar furar, ir além. Nós temos este... Por isso é que lá está a arte. Quanto mais tentamos compreender, menos a compreendemos. E volto a dizer, nós somos os únicos animais que conseguimos fazer coisas eternas. É como eu digo, eu ainda hoje ouço o Older do George Michael. E eu podia estar aqui a tocar aquilo o dia inteiro que eu nunca me fartava, porque aquilo é tal ordem genial. É como a Viagens do Pedro Brunhosa, que nós ainda agora fomos ver. Nós ainda agora convidei este meu amigo para ir ver o Viagens ao vivo. Aquilo é brutal. São músicas eternas mesmo. Não há hipótese. Pronto, nós já temos... Acho que sei as letras do álbum todas de cor. Pronto, vocês são mais ou menos a mesma geração. Claro que, mais uma vez, se eu perguntar aos miúdos que andam no ginásio quem foi o George Michael, não sabem. Nem muito menos o que é o Older, não sabem. Quem foi o que é o Viagens ou o Pedro Brunhosa, nem sabem. Nem sabem. Isto foi para um meio que é, porque se for para a escrita... Ninguém... Coisinha mais antiga que eles conhecem é assim o Gold Gym, não é? Mas se calhar nem isso. Não sabem. Esta não tem... não sabem. O que eles conhecem são o funk, que invadiu os... Mas lá está, o funk é uma coisa que não é... A música, quando é feita para ser vendida, raramente é eterna. Claro. O desafio-te a ouvir Seidaville. Aquilo é eterno. Há coisas que são eternas. Ou, por exemplo, o Julio Iglesias. Aquilo são baladas eternas. Estou a falar aqui de um compatriota nosso espanhol. As músicas de hoje são feitas para vender. Este gajo o Julio Iglesias, ele tem 30 anos. Não é isso. As coisas são feitas para vender. E são feitas porque são por modismos. Tu devias ouvir era o filho dele, como é que se chama? Eu nem sei o nome. Eu do filho nem sei o nome. Mas sabes uma coisa? Mesmo o próprio Henrique Iglesias tem músicas míticas que a generalidade das pessoas não conhece o trabalho. Sim, mas eu vi até... O Henrique Iglesias já é quase da velha geração. Sim. Era quando se fazia pop com
qualidade. Claro. Que eu acho que hoje, eu estou farto de dizer isto, não há. Por isso é que eu mais uma vez te digo. Tu Rómulo diz que eu sou um velho com 30 anos. Diz-me hoje uma banda cujo impacto dos AC/DC, dos Rolling Stones, dos Dire Straits, dos Scorpions, dos Led Zeppelin, diz-me uma. Eu confesso-te, estás a fazer uma pergunta Diz-me uma banda. a um clássico, a um conservador que tem muitas dificuldades em absorver uma música nova. Diz-me hoje uma banda de metal, por exemplo, vamos ao metal, que tenha a qualidade, por exemplo, de uns Metallica, ou dos Aerosmith, ou dos Audioslave. Ou de um Tarântula. Ou de um Tarântula. Exatamente. Onde é que há, por exemplo, uma criatividade que o Manuel Cruz tinha, por exemplo? Sim. Pá, não há. É o modismo que impera. Eu não tenho nada contra, eu também ouço. Porque é que eu vou dizer uma coisa? Eu, por exemplo... Aliás, nós aproveitámos dele também, não é? Pá, há uma nova geração de rappers. Por exemplo, eu gosto muito de rap. Há uma nova geração de rappers. Por exemplo, vou aqui fazer publicidade ao português, porque não há ninguém, que é o Slow J. Que eu, por exemplo, gosto. Ou se quiseres, por exemplo, um Peruca, que eu, por exemplo, gosto, ou os Matais, que eu, por exemplo, também gosto. Pá, mas se tu perguntares, é eterno? Tenho dúvidas. Agora, uma coisa te garanto, o som daqui é eterno. Uhum. Dinheiro. O Regula é eterno. Porque ainda se fazia sem esta ideia de viralizar. Estás a entender? Uhum. Pá, pronto, por isso é que eu digo, eu prefiro o old school da música, o old school, por exemplo, estava a brincar com o Tocar. Porquê? Porque aquilo é uma coisa que parece muito moderna. Mas tu dizes-me assim, preferias aquilo ou um Ford Mustang? Estás a entender? Não quer dizer que o que haja de novo não seja fabuloso. Eu também gosto de... Porque lá está, o conservadorismo não é negar a novidade. Certo, claro que não. Claro que não. O conservadorismo... É ver vantagens e valores diferentes, não é? O conservadorismo é preservar... Acima de tudo, preservá-los, não é? O que há de bom no passado. Olha, há um tipo que nós gostamos muito, que é o Miguel Morgado, comentador da SIC Notícias e militante do PSD. Estou a dizer isto não é por ser do PSD, como é óbvio, nem pensar nisso, mas que tem um livro chamado Conservadorismo do Futuro. E o que é o conservadorismo do futuro, segundo o professor Miguel Morgado? É nós termos a capacidade de olhar para o que vem, novo, absorvermos as novidades, mas nunca deixarmos de preservar aquilo que a história nos entregou de bom. E não fazermos como aquela idiota da Joacim Catar Moreira, que queria reescrever a história, nomeadamente os descobrimentos. Vamos lá. Como se algum homem que tivesse vivido há 5 séculos atrás não tivesse tentações imperiais. Como é que não podia ter? Então era um homem do seu tempo. Claro. Como é que não podia ter orientações imperiais? Era um homem do seu tempo. Quer dizer, nós não podemos tentar reescrever. A tentativa de reescrever... A coisa mais estúpida que há para mim é a tentativa de reescrever a história. Então como é que um homem do seu tempo, por exemplo, como é que um Maquiavel do seu tempo não podia ter tentações imperiais? Claro que tinha. Ou como é que um Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, não podia ter orientação? Então era um homem do seu tempo. As coisas não podem ser descontextualizadas do seu tempo. Como é, faz toda a diferença. Por isso é que, quer dizer, por isso é que eu costumo dizer que o que Joacim Catar Moreira foi fazer para o Parlamento foi um mau serviço à classe negra. Porque o racismo já existe. E existe mais de negros para brancos. Que é o que nos conta sobre o racismo. Concordo. Os primeiros escravos não foram negros, ao contrário do que eles vendem, do que os negros os da causa negra tentam vender. Mentira, foram os árabes brancos. Esses foram os primeiros escravos. Ponto número 1. A primeira escravatura era árabe e eram com brancos. E o que ela foi fazer foi uma peça de serviço à classe negra. Uhum. Porque além disso, quer dizer, foi dizer um conjunto de bacuradas para o Parlamento mostrando a sua impreparação. Mais uma vez, nós não devemos reescrever a história, devemos aprender com ela. Portanto, os descobrimentos devem ser enquadrados naquela época. Tal como o Memorial do Convento deve ser enquadrado naquela época. Tal como os livros do Dostoiévski devem ser enquadrados naquela época. Tal como a Guerra e Paz do Tolstói, que é um livro absoluto, deve ser enquadrado naquela época. Embora sejam intemporais, porque são obras de arte.
Certo. Quer dizer, mas tem uma época, tem um contexto histórico. E nós não podemos desligar as coisas do seu contexto histórico. Claro, fazem sentido naquele... Quer dizer, como é que um homem de há 5 séculos atrás não era imperador? Claro que era! Tinha que ser! O que existiu eram impérios! Certo. Como é que não podia ser? Ou como é que não podia ser machista? Então a mulher tinha um papel secundário na sociedade. Como é que não podia ser machista? Tinha que ser! Claro que sim. Era... Se ainda hoje a nossa sociedade é, no século XXI, porque é que não havia de ser na altura? Quer dizer, isto, quer dizer, as pessoas não queiram reescrever a história, que é das coisas que eu... Pronto. Mais do que reescrever é não a valorizar. Pior do que reescrever é não a valorizar, quer parecer. Acho que a temos de ter sempre em consideração e nunca esquecer. E como disse o nosso amigo, para cá estarmos hoje, alguém já andou a partir pedra lá atrás, não é? E as pessoas nunca esqueceram de uma coisa. Apesar de nós vivermos num mundo cada vez mais globalizado, eu acho que há uma coisa que nós nunca podíamos perder, povo nenhum, que é a nossa identidade. A nossa identidade e a nossa cultura enquanto povo, nós, na minha ótica, nunca devemos perder. Há um certo, eu não estou a falar do patriotismo bacuco, que tem que dizer que o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. Não. Isso é o patriotismo bacuco. Nós devemos puxar pelo Cristiano Ronaldo, não é óbvio, porque é excelente. E parabéns ao Cristiano, mas há um patriotismo que a gente nunca pode deixar de ter, que é perceber, que é termos orgulho nas nossas origens, na nossa cultura, no nosso legado histórico, continuarmos a valorizar o fado porque é uma música nossa, continuarmos a valorizar o canto alentejano porque é nosso, é português, continuamos a ser produtores de azeite porque é nosso, é português, continuamos a ser bons produtores de vinho porque é nosso, porque temos história no vinho, não caímos na tentação de fazer acordes ortográficos onde nós prostituímos a nossa língua e passamos a falar como o brasileiro, não eliminar os Cs. Tu sentes o mesmo a ver o telejornal? Olha, que eu fico... não eliminar os Cs, que se falam, mais uma vez digo, porque eu quando estou a ver televisão eu não quero ser espectadora. Eu quero ser espectadora. Portanto, nós não devemos aderir aos modismos e não devemos copiar só porque sim. Devemos preservar as nossas origens históricas. E eu, nesse aspecto, sou mais pela preservação. Eu, durante anos, fui contra as touradas. Eu vou dizer isto. Eu durante anos fui contra as touradas e vou dizer uma coisa. Eu hoje tenho uma opinião completamente contrária e sou a favor das touradas. Porquê que sou a favor das touradas? Porque entre a violência que lá se faz e a violência que é ver um Big Brother sobre as crianças, as touradas ainda é menos violenta. Não é qualquer pessoa que percebe o que é que tu estás a dizer. É que as touradas até são educativas comparativamente com o Big Brother. E se nós aceitamos um Big Brother com a violência que tem, então não devemos perder um legado histórico que são as touradas. E não devemos perder um legado histórico que é o facto de nós termos forcados, toureiros, ganadeiros portugueses. Exato. Portanto, eu hoje, porque nós, as touradas, que é tal argumento que às vezes utilizam. Os PANs e os partidos animalistas, normalmente aqueles idiotas do PAN que eles não sabem bem o que é natureza. Porque metem-se com aqueles argumentos, porque um touro dentro do mar, eu ouço muitas vezes este argumento, não é natural. Não, como um frango de aviário também não é natural. Como um peixe da aquacultura também não é tão natural. Como os periquitos não são para estar dentro de gaiolas porque não são naturais. Claro. Quer dizer, se nós utilizarmos a falácia naturalista, então nada é natural. Não. Tínhamos que proibir o circo, porque não se pode pôr leões dentro do circo, também não é natural. Tínhamos que proibir a águia, a Vitória, no Estádio da Luz, porque, quer dizer, porque também não é natural. Uma águia vir morar no estádio de futebol. Quer dizer, também não é natural. Tínhamos que proibir os leões no zoológico, também não é natural. Quer dizer, se nós fomos pela falácia naturalista, então não se faz nada. Sim. Quer dizer, então nem devíamos matar as ovelhas para fazer lá. Só temos vestir sintéticos, também não é natural. Quer dizer, se nós fomos por essa falácia... Sim, eu percebo. Eu que durante anos fui contra as touradas, hoje tenho uma posição muito mais conservadora, porque entendo que nós devemos preservar o que é nosso, devemos preservar os castelos e não devemos deixar de dar autores portugueses nas escolas. Os Saramagos, às vezes são dados em idades erradas.
Nós não devemos deixar de dar aquilo que é nosso nas escolas. Olha, eu vou-te dar um exemplo de um país que eu não gosto nada, a Rússia. Tu sabes que os alunos russos são obrigados a conhecer Tolstói e Dostoiévski no ensino básico? Tem que saber quem são os escritores deles. Claro que depois não descontam que o Tolstói e Dostoiévski foram perseguidos pelo próprio regime. Isso não contam, como é óbvio. Mas estão-lhes a conhecer, têm que saber o que é deles. E eu não aceito que nós saibamos quem é o Jô Soares, por exemplo, que é um humorista brasileiro com mérito, mas que não saibamos quem é o Hermano José, ou quem é o Raul Solnado. Eu não aceito isso. Estás a entender? Não é que eu tenha nada contra o Jô Soares, pelo amor de Deus. Certo, não é disso que estamos a falar. Não é que eu tenha nada contra... Mas quer dizer, eu não aceito que nós tenhamos que o brasileirismo se tenha invadido a nossa sociedade, não com o objetivo de nos acrescentar, mas com o objetivo de nos modificar. Não, nós temos que preservar aquilo que é nosso. E eu escrevo este livro, Ricos Pais, Ricos Filhos, que é o livro que está para sair, porque é um livro que não é só para pais, é para pais, para filhos, e sobretudo para educadores. Nós devemos voltar a ensinar aos nossos filhos as coisas básicas. E o básico é dominarmos a nossa cultura, sabemos que há uma família, sabemos que temos que respeitar os mais velhos, sabemos que temos que nos levantar da cadeira para dar lugar a um idoso. São coisas que parecem básicas, mas que nós perdemos. Porque nós, eu já disse isto, nós vivemos na sociedade da não experiência. Que é, tu abres um Instagram e vês uma foto de um prato muito bem feito por um chefe qualquer. E vais lá e pões gosto. Mas tu não tiveste aquela experiência. Claro. Depois, entretanto, vês uma criança a ser assassinada no Ruanda, e como há uma fundação qualquer que patrocina aquilo e que vão ajudar as crianças do Ruanda, tu metes gosto também. Nem te solidarizaste com a causa. Puseste gosto. Então as pessoas põem gosto e não experiências. Por isso é que as crianças hoje estão menos afetivas. Porque elas não têm experiência. Por exemplo, eu vou-te dar agora um exemplo do meu tempo. Toda a gente já leu o Príncipezinho. Porquê é que há pessoas que acabam de ler o Príncipezinho e estão a chorar? Porquê? Porque tu tiveste tempo para empatizar com os personagens. Tu tiveste tempo para te ligar às personagens. Tu, quando lês apenas uma frase, não tens tempo para te empatizar com os personagens. E é essa empatia com as personagens, com as pessoas, com os lugares, com os sítios, que faz da sociedade, se quiseres, como diz o Eduardo Marinho, fazer uma sociedade mais humana. Humanizar a sociedade. E é por isso que eu hoje, lá está, o meu avô dizia, ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Mas eu hoje sou mais um conservador que um revolucionário. Porque eu acho que a grande revolução que nós temos que fazer hoje é pela via do conservadorismo. Não é pela via da ruptura. Certo. Porque há tanta ruptura que nós já não... Olha, vou citar um amigo meu, nós já não sabemos qual é a base. Há tanta ruptura que nós já não sabemos qual é a base. E portanto, por isso é que eu digo sempre, as pessoas ficam muito escandalizadas comigo, o Chega não tem nada de extremista, é um partido conservador de direita. E uma pergunta que eu faço sempre é a seguinte: vamos assumir que o Chega é um partido extremista, que não é, mas vamos dizer que sim, é um partido extremista. Porquê é que o Bloco de Esquerda é moderado? Exatamente. Porquê é que o Bloco de Esquerda é um partido moderado? Quando está exatamente no mesmo ponto, mas do lado oposto. Do lado oposto. Mas porquê? Ou porquê é que o PCP, que dá os parabéns a regimes autocráticos, como é o caso da Venezuela, por exemplo, não é radical, e o Chega, que tem cujo fundador era, vejam bem, militante desse partido muito radical chamado PSD, muito bem, há de ser um radical. Porquê? Quer dizer, não há nenhum motivo para isso. Eu sei porquê. Porque... Nós vinhamos a debater isso pela... Quer dizer, claro que o Chega só tem uma ou duas... Só tem, eu acho que o Chega só tem um radicalismo. Que é a pena de morte. Que eu acho que... Porquê é que eu digo que é radicalismo? Porque nós fomos o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte. Agora, a pena de morte no programa do Chega é tão insignificante, que primeiro não é nunca para pôr em prática. Ponto número 1. E a segunda, é um grão de areia no oceano. Yeah.
Agora, nós como o jornalismo, nós também temos um jornalismo de esquerda, é verdade. Nós somos estruturalmente um país de esquerda. E eu explico isso porque no meu terceiro livro é porque nós temos uma ditadura de direita. Entre aspas. Por isso é que nós temos, historicamente, aliás, a nossa Constituição é uma Constituição... Falas isso no livro dos gatos? Não, no terceiro. O Ricos para ok. Por exemplo, se tu olhares para a Constituição, vou dizer, quem é que escreveu o preâmbulo da Constituição? A maioria das pessoas nem sabe. Manuel Alegre. Um homem de esquerda. Como não podia, por isso é que o PSD nunca foi, nós vinhamos a ter essa discussão, e eu digo que o PSD é centro-direita. Eu digo isso, mas o PSD de Sá Carneiro era um partido de esquerda. Porque lá está, havia o CDS que era centro-direita. Portanto, o Chega é um partido moderado de direita, conservador sim, mas o CDS também era conservador. Conservador sim, e moderado. Portanto, não tem que incorporar a doutrina social da Igreja Católica, como o CDS também incorporava, que não vem bem mal nenhum ao mundo, embora eu não seja religioso, considero que as religiões fazem mais bem que mal, nomeadamente a nossa, que é uma religião do bem. A nossa religião católica é uma religião do bem. E, portanto, nós está na altura de normalizarmos o Chega, de uma vez por todas, está na altura de aceitarmos o Chega como ator do nosso quadro político, dar-nos uma oportunidade em coligação com o PSD ou com a Iniciativa Liberal, né? E depois julgarmos por aquilo que eles fazem. E, portanto, acabarmos com esta coisa de que tem que ser sempre PS ou PSD. Aliás, uma coisa engraçada é quando o PS coliga com os radicais, ninguém diz nada. E quando o PSD se tenta coligar com a direita, parece que é o fim do mundo, do nosso sistema. E, aliás, eu até costumo dizer o PAN, que, por exemplo, propõe o Serviço Nacional de Saúde para animais. Isso é uma medida muito mais radical do que algum dia usou o Chega. Só que como o PAN tem um deputado e é irrelevante, ninguém diz nada. Claro. Então, quer dizer, nós chegamos à porta do hospital e os nossos portugueses têm dificuldades em ser atendidos. E íamos gastar recursos públicos a criar um Serviço Nacional de Saúde para animais. Se calhar era público ou privado já. Estás a entender? Então isto não é radical, hein? É. Mas como é o PAN a apresentar, não causa... Quer dizer, parece tudo o que o André Ventura diga, nem que sejam banalidades, que é uma coisa de outro mundo. A maioria das coisas que o André Ventura diz são banalidades que o Pedro Passos Coelho também dizia, inclusivamente no livro que publicou, e que ninguém não mereceu crítica nenhuma. A única diferença era o mensageiro. Pronto, o que se faz com o Chega é atacar o mensageiro e não a mensagem. Ora, eu, como acho, como diz o Francisco muito bem, que é melhor discutir ideias do que pessoas, até por ao bem contrário, não tenho nada contra o Chega, a não ser nessa pequena questão da pena de morte. Confesso, sou contra. Historicamente, sou contra. Pronto, acho que seria um retrocesso civilizacional. Porque acho que ninguém pode estar condenado ad eterno. Nada pode ser, toda a gente tem direito a uma segunda oportunidade. Ninguém pode estar condenado ad eterno. Claro. Sobre aquilo que nós discutimos isto muitas vezes. Aquilo que fizeram ao Renato Seabra nos Estados Unidos é uma vergonha. Que ninguém pode estar condenado ad eterno. Isso, pronto, não pode ser. E eu nem conheço o Renato Seabra. Não é óbvio. Mas quer dizer, aquele tipo de pena é uma pena desproporcional, que contraria o princípio do direito mais básico, que é o princípio da proporcionalidade, que é o princípio do direito. Penas de 400 anos, onde não há cúmulo jurídico, contraria os princípios mais basilares do direito, que é o da proporcionalidade. Claro. Portanto, eu sou a favor de sistemas equilibrados. E, portanto, é isso. André, nós já... A noite já vai longa, já estamos na política, vemos que é para falar de alimentos, de saúde, de anti-envelhecimento e nós perdemos e não fossem as horas que são, já nós continuávamos, mas vão-te faltar oportunidades, até porque tu és um conservador, vais continuar a escrever e eu vou arranjar, acabaste de me dar uma ideia para eu fazer aqui um podcast mais interativo. A próxima vez, mais interativo. Traga um convidado, que não seja o Rómulo. Sim. Não seja o professor ele, se vou falar de culturismo, graças, o que é o contrário, que é o Rómulo, que é o old school, diz bem dos new school. Exatamente. Eu que tenho 30 anos digo que o bom era a Gollanera, mas já estás a ver. E
metes aqui 2 cadeiras e refazemos isto, abres a caixa de perguntas, epá, e se eu souber, dentro das minhas, nunca é com o brilhantismo do Jordan Peterson, Como é óbvio, mas como é óbvio, mas pronto, é com aquilo que eu puder contribuir, claro que sim. E muito bem, e muito bem. Olha, fico à espera do teu próximo livro, que certamente estará nos teus horizontes. Já está. O próximo já está em pré-venda. Não. Estamos à Não falo espera. desse. Ai, do quarto. Do quarto. O próximo já está em pré-venda. Estou à espera da data para o apresentar na FNAC. Estás convidado, tu e os teus espectadores. Obrigado. E todas as pessoas que me queiram seguir nas redes sociais. Quando terminar este novo, também será apresentado e, portanto, vamos fazendo, vamos produzindo. E nós vamos estar. Quem faz muita coisa tem sempre este dilema do tempo. Para te acompanhar, para te sentir em toda a tua abrangência, que não é pouca. Tu agarras os temas de uma perspectiva extremamente completa e diferente. E é um prazer ouvir-te. Pelo menos para mim. Espero para vocês em casa também. Se ainda não é o caso, sigam o André Vaz, personal trainer, é assim que se chama no teu Instagram. Subscrevam também Francine de Barber, subscrevam as notificações, ajudem-nos a crescer para que vos possamos proporcionar conteúdos idênticos ou não, mas acima de tudo para que possamos continuar a partilhar estes momentos e estes conteúdos. Até breve.